Bom, galera, se antes era missão impossível para o Bahia conquistar a vaga na Libertadores direta, agora virou missão hardcore, agora virou missão mais do que impossível. Eu não sei nem qual é o adjetivo que eu dou para uma coisa que é mais do que impossível, que é mais do que o impossível, tá ligado? Foi isso que virou agora, basicamente, né? Tô gravando aqui agora de noite, pela primeira vez em muito tempo, né? Faz tempo que eu não gravo de noite. E agora vai sair mais vídeo de noite porque eu sou um cara muito noturno, né? Eu gosto muito da noite. E também porque eu jogo são de noite, né? Então agora já acabou o jogo, já sai logo pós-jogo aí. E é o seguinte, velho, eu ia começar por Vasco e Mirassol, né? Pra poder começar na ordem cronológica dos fatos dessa noite, né? Primeiro foi Vasco e Mirassol, depois tivemos Grêmio e Fluminense, né? Mas eu tô tão na adrenalina aqui do jogo do Grêmio que eu prefiro começar por esse já agora, tá? Primeiramente, galera, a gente vai ter que ir pro Maracanã na última rodada, precisando vencer o Fluminense para garantir a vaga direta à Libertadores. Antes tem que ganhar do Sport, né? Que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Bahia vai ganhar do Sport, né? Depois a gente vai ter que ganhar do Fluminense. Meus amigos, sinceramente, tá? Eu tô me apegando agora ao discurso do quando não acredita que vai mesmo, o Bahia é o time do impossível, porque, cara, sinceramente, velho, eu olho pro time do Fluminense, eu olho para o que o time do Fluminense joga, dentro do Maracanã, fora do Maracanã. Hoje nem acho que fez a grande partida, tá? Mas no Maracanã é dominante. Se fosse Fluminense e Grêmio no Maracanã, o Fluminense daria uns 3-0 no Grêmio. Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso, tá? Eu fico olhando, cara, os caras têm brilho, os caras jogam, entendeu? Então, esse resultado de hoje já faz com que o Bahia tenha que obrigatoriamente vencer o Fluminense no Maracanã para poder conquistar a vaga direta à Libertadores, tá? Então, galera, é isso, né? Fudeu. E tipo assim, cara, boa sorte. É só ganhar do Fluminense lá, só. É só ganhar do Fluminense no Maracanã. É só isso. Galera, missão impossível, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, por aí, tá? E pior de tudo, pra piorar tudo, tá? O Botafogo pega o Cruzeiro, tomara que o Botafogo não ganhe. Se ganhar, lascou de vez. Porque assim, eu tô ainda contando que o Bahia consiga ficar pelo menos em sexto e o Fluminense ficar em quinto. Porque aí, entre duas a quatro possibilidades, de quatro possibilidades da Copa do Brasil, quero dizer, duas a gente iria para a Libertadores direta caso o Fluminense ou Cruzeiro seja campeão, né? E o Fluminense fica no G5. Só que a gente precisa terminar à frente do Botafogo. Aí é que tá o detalhe, né? Última rodada, Botafogo e Fortaleza. A gente vai ter que depender do Fortaleza que tá lutando para não cair. No Engenhão. Eu sei que o Fortaleza tá jogando muita bola, mas será que vai? Eu não sei, tá ligado? Então, a chance do Bahia conquistar a vaga direta, até pelo G6, ficou, assim, uma coisa realmente impossível. Realmente missão impossível, né? E, cara, até nos jogos do adversário, o Bahia dá azar, pô. Eu não quero também contabilizar o Bahia ficar na pré-Libertadores por azar, nada do tipo não, tá? Só que no jogo de hoje, o Fluminense faz 1-0 com o Soteldo, uma falha grotesca do Thiago Volpe, né? Vou até mostrar já o gol pra vocês aqui em tela. O Thiago Volpe falhou feio. Detalhe, tá? Soteldo marcou 2 gols em uma mesma partida pela primeira vez desde novembro de 2019. Pra vocês verem como é que é as coisas, né? Ele marcou 2 gols desde novembro de 2019. Foi a última vez que ele tinha marcado 2 gols na mesma partida, tá? E outra, Soteldo não marcava desde outubro do ano passado. E o Grêmio conseguiu tomar a lei do ex, 2 gols de Soteldo, tá? Que é um jogador que eu não gosto, tá? Eu acho ele muito problemático. Eu acho que é um cara preguiçoso, um cara que só se esforça para jogar na seleção. Então, o Grêmio tomou 2 gols de Soteldo hoje, né? Então, é foda, né? E esse foi o primeiro gol. Uma falha grotesca do Thiago Volpe. A jogada começa aqui desde o meio de campo. Bola na área, Thiago Volpe falha, Soteldo fica com o gol aberto e faz 1-0 para a equipe do Fluminense, né? Aí é o seguinte, velho. A linha chegou a ser traçada para um possível impedimento, mas acabou que não foi marcado impedimento para o Fluminense. Aí que tá o detalhe, né? Ainda no primeiro tempo, lá no finalzinho, o Grêmio empata o jogo. Só que aí traçou a porra da linha e deram impedimento. Aí eu fico, meu irmão, por um detalhe, por isso aqui, ou por 1 milímetro, eu comemorei que nem um idiota aqui, e não valeu de porra nenhuma porque o gol foi invalidado, tá ligado? Aí o Fluminense foi invalidado por um pouquinho, e o Grêmio é invalidado, pô. Até nos jogos do adversário, o Bahia dá azar. Mas também, meu irmão, eu tô puto mais com o Bahia. Porque, porra, se a gente tivesse ganho, eu não costumo aqui ficar chorando pelo leite derramado, não. Mas se o Bahia tivesse ganho do Juventude do Fortaleza, sabe o que ia acontecer? Se a gente vence o Sport, tava classificado.
era depender só do Bahia, era vencer o Sport, acabou, mas não. Essa porra desse time tem que perder do Fortaleza no Fonte Nova, tem que empatar com o Juventude, vai se lascar todo mundo, meu irmão. Puta que pariu, é foda, viu, velho, é foda. Aí vai, né? Aí o gol do Grêmio foi invalidado, o Grêmio não empatou o jogo e volta o segundo tempo. Adivinha? Soteldo vai lá e faz 2-0 ali aos 8 minutos, né? Aos 6/8 minutos ali do segundo tempo, tá aí a jogada. Bola na área, aí vem aqui a assistência, Soteldo recebe. Olha isso, cara. Sabe por que o Grêmio perdeu hoje? O Grêmio teve mais finalizações do que o Fluminense, muito mais. É só olhar a estatística. O Grêmio teve mais posse de bola, finalizou mais que o dobro do Fluminense, quase o triplo. Em finalização de direção ao gol foram 7-2. O Fábio teve que fazer milagre hoje. Sabe por que o Grêmio perdeu? Porque a sua defesa é muito ruim. Porque a defesa do Grêmio hoje falhou feio nos 2 gols. O primeiro foi especificamente por Thiago Volpi. E o segundo, meu amigo, isso aqui é inaceitável, tá? Isso aqui é inaceitável. Olha a liberdade do Soteldo na grande área do Grêmio, quase perto da pequena área. A defesa dormiu, ninguém marcou o Soteldo. E ele foi, claro, e marcou o segundo gol para a equipe do Fluminense, né? Aí você pensa, porra, acabou. 2-0, tamo fudido, lascado, já era. Só que aí o Grêmio foi lá e deu esperança pra gente, né? André Henrique marcou no escanteio, o Willian bateu, André Henrique marcou para diminuir pro Grêmio. Isso aqui foi o quê? 1 minuto e 50 depois do gol do Fluminense, né? Foi menos do que 2 minutos depois do gol do Fluminense. O Grêmio foi lá e diminuiu. Aí o jogo ficou maluco, o jogo ficou lá e cá, o Grêmio pressionou. Só que, cara, o Grêmio perdeu um caminhão de gols. Eu acho que foi o próprio André Henrique que perdeu um gol no início do segundo tempo, quase aqui, ó, mais ou menos aqui onde tá apontando o mouse, ó. Aqui perto da pequena área, que ele chutou pra fora. E aí, mano, o Jardiel. Inclusive, o Jardiel é um garoto que eu acompanho desde a Copinha, tá? Eu lembro de estar vendo o jogo da Copinha faz uns 3 anos, que eu vi ele jogando e todo mundo falando, pô, esse menino é bom, esse moleque é bola. Pois é, ele perdeu um gol hoje na pequena área. Ele pegou muito embaixo da bola, né? A bola subiu, tocou no travessão. Então, assim, cara, o Grêmio perdeu um caminhão de gol. Fábio teve que fazer defesaça. Eu acho que o Grêmio merecia empate. A partir do momento que o Grêmio diminuiu, o Grêmio merecia empate. E pelo volume, o Grêmio não merecia ter perdido hoje. Mas, fazer o quê, né? O Fluminense foi efetivo, a defesa do Grêmio falhou, e aí está aí. O Fluminense venceu por 2-1 na arena do Grêmio. E agora, cara, com 61, o Fluminense pra mim agora é o favorito a ficar com a 5ª colocação, né? O Botafogo pega o Cruzeiro, vai ter que secar o Botafogo agora. O jogo do Botafogo com o Cruzeiro é crucial, tanto pro Bahia quanto pro Fluminense, né? E, cara, é como eu falei, né? Agora virou missão impossível, missão hardcore, realmente. Vai ser muito complicado do Bahia pegar essa 5ª colocação. Meus parabéns aos incompetentes, né? Do Grupo City, aos incompetentes aí do elenco do Bahia, que não foram capazes de vencer o Fortaleza e o Juventude. O Bahia era pra estar agora dependendo só dele pra ir pra fase de grupos direta, né? Mas vai ter que disputar a pré. E eu tô falando, vai se arrumar na pré. E ó, amanhã eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Mas eu já vou me antecipar aqui. O Bahia contratar Juninho do Flamengo é um absurdo. Isso é um absurdo, tá? E eu vou dar um recado também amanhã pra torcedor do Flamengo que tá falando aí que, não, pro Bahia serve, que não sei o que lá, que eu tô vendo os comentários aí com papo torto da porra aí no Twitter, tá? Amanhã eu faço um vídeo sobre isso, né? Agora bora pra Vasco e Mirassol, né? E eu tenho que começar falando do Mirassol, tá? Porra, meu amigo. Não dá pra não comparar, né? Não dá pra gente não ficar aqui fazendo a comparação. Primeira coisa, tá? O Mirassol, ele pode bater o recorde do Fortaleza. A gente tem vários times que, com menos investimento, né, times médios barra pequenos, conseguiram chegar na Libertadores direta e conseguiram atingir uma alta pontuação no campeonato. A gente teve o Sport em 2015, que fez 59 pontos, o Vitória fez 59, o Fortaleza em 2021 fez 58, mas ano passado o Fortaleza fez 68. Se o Mirassol venceu o Flamengo na última rodada, o Mirassol ele se torna o time de menor investimento da história a fazer a melhor campanha dos pontos corridos. Entendeu o que eu quero falar? Não faz tanto sentido, né? Mas enfim, para um glamour aí do Mirassol, seria importante vencer o Flamengo para chegar a 69 e bater o recorde do Fortaleza. E assim, cara, a campanha do Mirassol é impecável, porque o Mirassol, ele fez 66 pontos. E vou além, o Mirassol, para mim, ele superou o Fortaleza, porque o Fortaleza, galera, querendo ou não, ele já teve tradição no Brasil lá antigamente, nunca foi campeão nem nada, mas já disputou uma Série A, já tinha certa tradição. E o Fortaleza, apesar de estar no Ceará, que é um estado que não faz parte do eixo, ele faz parte de uma capital. Ele é de Fortaleza, ele faz parte de uma capital. Ele já tem certa torcida. O Mirassol faz parte de uma cidade pequena de São Paulo. E mais, o comentarista do Sport TV falou, se tu pegar a população inteira de Mirassol e colocar no Maracanã, não enche o Maracanã. Eu acho que não enche nem um terço do Maracanã se bobear, tá? E aí, meu amigo, não tem como não comparar, né? Porque você vai dar qual desculpa agora? É esse o ponto que eu sempre toco. Meu amigo,
Aí vai ter gente aí que vai falar de projeto a longo prazo, que não sei o que lá. Eu entendo, porra, eu entendo que a porra do projeto é a longo prazo. Eu entendo que é pra daqui a 10, que é pra daqui a 20, pra daqui a 60 anos, pra daqui a 80 anos eu vou estar no caixão lá, essa porra não vai ter ganhado porra nenhuma ainda, tá ligado? Mas, meu amigo, o Bahia pode mais, porra. Cobra. Se a gente tem que cobrar, o Bahia pode mais, porra. O Mirassol, qual é a folha salarial do Mirassol? Me fala aí, qual é a folha salarial do Mirassol? Eu garanto pra você que não passa de 1 milhão. A folha salarial do Bahia é 14 milhões, o Bahia gastou 100 milhões no mercado da bola. Aí beleza, eu entendo que o Bahia disputou mais competição. O Mirassol disputou o quê? Brasileirão, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, acho que foi eliminado, ou nem disputou, sei lá. E disputou só Brasileirão praticamente. Eu entendo, porra, eu entendo que o Bahia disputou mais. Mas então, faz o seguinte, porra. Pega o dinheiro do Grupo City, investe mais na porra de um elenco maior, mas não, fica querendo colocar um elenco curto. A gente tá tendo que ver o Mirassol com um time, com todo respeito. Olha o time do Mirassol. Você acha que isso aqui é time de Libertadores? Walter, James, aqui tem esse J. Vitor aí, Ramon, aí tem o Jonathan, tem o Alisson. Você acha que esse time aqui é time de Libertadores? Negueba, Renato Marques. Olha quem entrou do banco do Mirassol no jogo de hoje. Iago Felipe, porra. Iago Felipe dispensado, chutado aqui do Bahia. A gente tá tendo que ver o Mirassol com 66 e mais. Nem se o Bahia tinha uns lunáticos que ficavam assim, ah não, o Bahia vai ultrapassar o Mirassol, não sei o que lá. Meu amigo, nem se o Bahia tivesse ganhado do Juventude do Fortaleza, o Bahia estaria hoje com 62 pontos. O Bahia estaria a 4 do Mirassol e não teria mais chance matemática de ultrapassar o Mirassol faltando uma rodada. O Mirassol consegue a vaga a uma rodada de antecedência. Era pro Bahia estar aqui no lugar do Mirassol. Tem certo azar também, porque o Mirassol foi fazer uma boa campanha logo agora? Tem. Mas, porra, você acha que eu vou ficar aqui que o Bahia não tá indo por culpa do Mirassol, porque o Mirassol foi bem? Ah, pelo amor de Deus, né? Seria melhor? Seria. Porque aí o Bahia estaria agora em sexto, quinto, né? Aí o G7 estaria mais adiantado. Mas enfim, cara, você acha que eu vou ficar aqui? Você acha que eu vou ficar aqui falando que é porque era pro Mirassol tá mal, pro Bahia conseguir a vaga mais fácil? Ah, pelo amor de Deus, né? Eu tenho que vir aqui cobrar a incompetência do Grupo City, que mais uma vez investiu 100 milhões para não avançar nada no projeto. Avançou isso aqui, ó. Até teve um pequeno avanço, né? Porque agora a gente conquistou a vaga na pré com 2 rodadas de antecedência. E não é mais aquela festa toda, né? Porque a gente tá acostumado já, beleza. Agora era hora do passa mais, mas não, o Bahia muito provavelmente não vai conseguir dar esse passa mais. E tá o Mirassol aí, né? Parabéns ao Mirassol, apesar da rivalidade, né, que desse ano, né, pela luta pela Libertadores, né? Eu fiquei emocionado quando eu vi o Guanais lá chorando, os caras comemorando, porque de fato é uma das maiores histórias do futebol brasileiro. Pra mim, é a maior história da história do futebol brasileiro. É o que o Mirassol fez essa temporada. Ultrapassou, como eu falei, ultrapassou o Fortaleza. Na minha opinião, o Mirassol ultrapassou o Fortaleza, sem dúvida nenhuma. E aí, sabe quem foi que eu pensei na hora que eu tava vendo o Mirassol dar 2-0 no Vasco? Yuri Lima. Vocês lembram de Yuri Lima? Aquele ex-jogador do Mirassol que era casado com a Isa. Pra quem não conhece a Isa, ela é uma cantora muito bonita, muito atraente, e ele era casado com ela. Ele conseguiu casar com ela, ele meteu filho nela. Tem até uma vez que ele levou ela pra ver um jogo do Mirassol, na Série B ainda. Aí o que aconteceu, né? Esse mano aí, ele traiu ela, tá ligado? Ele traiu ela. E aí, beleza, né? Continuou a vida dele. Aí ele foi querer voltar. Ela falou assim, não, tu só volta comigo se tu largar o futebol. Fica de lição pra vocês aí, viu, rapaziada? Nunca deixe de fazer nada da sua vida por causa de relacionamento. Nunca. Nunca deixe de ser você, nunca deixe de fazer nada por causa de relacionamento. Beleza, né? Aí o cara foi lá, voltou com ela, largou o futebol. Beleza, largou. Eu não sei nem por onde é que ele anda, né? Ele nem não joga mais no Mirassol, se eu não me engano. Nunca mais ouvi falar. Beleza, ele conseguiu voltar com ela, a custo de acabar com sua carreira no futebol. Aí, agora, recentemente, né, separaram. E o Mirassol tá indo pra Libertadores, pô. Ô, Yuri Lima, eu vou até colocar esse meme na edição aí, se eu achar, né? Eu não queria ser você, cara. Eu, sinceramente, não queria estar nessa pele agora, tá? Porque você poderia estar jogando na Libertadores. E pra um bagre igual você, que você é bagre, você praticamente não entrava nos jogos, você ficava no banco. Seria algo de outro mundo, né? Tu disputar a Libertadores, mas não. Por causa de relacionamento, tu largou o futebol. E agora o Mirassol tá indo pra Libertadores. É inacreditável, tá, meus amigos? É foda, tá? Bora falar agora do jogo em si. Cara, eu acho que foi um jogo bem fraco, tá? Sinceramente. Vasco e Mirassol. Foi um jogo equilibrado, mas acho que foi um jogo bem fraco das duas equipes, pra falar a verdade, tá? Finalizações 14-8 do Vasco. Quem olha pensa que o Vasco amassou o Mirassol, que o Vasco foi muito melhor. Não. A maioria dessas finalizações aqui veio depois do Mirassol ter feito 1-0, que aí o Vasco teve que se abrir mais lá no ataque, né? E olha essa estatística aqui, que é interessante. Grandes chances de gol.
grandes chances criadas, né? Chances claras de gol. Pra mim tá errado. Pra mim o Vasco teve uma chance clara só no jogo inteiro, que foi aquela do David na reta final do jogo. E só. Mais nada ali. Teve até finalizações perigosas do Vasco, o Coutinho finalizou bem de fora da área, também tem um chute do Ryan para boa defesa do Walter, né? O jogo teve muitas finalizações de fora da área, mas chance clara de gol foram muito poucas, né? E quando o Mirassol teve, o Mirassol aproveitou. Agora, para mim tem um fator determinante no jogo, a lesão do Lucas Piton. É incrível, cara. Quando o Lucas Piton lesiona, logo depois, minutos depois, o Mirassol faz 1-0. É impressionante, tá? Ele muda. E, se eu não me engano, o gol do Mirassol sai justamente do lado esquerdo da defesa do Vasco, né? Pelo lado direito do Mirassol, é o lado esquerdo da defesa do Vasco. A gente vai ver aqui agora no replay. E o Mirassol faz 1-0 logo após a lesão do Lucas Piton, né? Aí depois ele muda o time, ele coloca aqui também o Puma, coloca o Tietê, coloca o David, o Vasco coloca o Verratti, né? O Vasco até tentou depois, ali atacar mais quando tava perdendo. Aí deixou um espaço muito grande, o Mirassol foi lá, contra-atacou e fez 2-0. Eu não acho que foi uma grande partida do Mirassol, o Mirassol amassou o Vasco, o jogo fez uma excelente partida, uma baita partida no jogo, né? Não acho também que o Vasco foi bem, obviamente que não, o Vasco não conseguiu vencer o jogo, o Vasco perdeu, o Vasco tomou 2-0 em São Januário, né? Então, eu acho que foi um jogo bem abaixo, na verdade, tanto do Vasco quanto do Mirassol. O Mirassol só foi eficiente, aproveitou sua chance, foi lá, fez 2-0, tá aqui na estatística, né? 2 chances claras de gol do Mirassol, 2 gols. Eu acho que isso aqui diz mais do que 1000 palavras, né? E esse aqui é o primeiro gol do Mirassol, ele sai aqui numa jogada desde trás do goleiro, né? A jogada aqui, ele vai lançar aqui na direita, e aí vem a jogada do Mirassol, né? Aí vem a bola, tem o bate-rebate, aí vai receber aqui na direita, e o gol foi legal, tá? O gol foi legal, ele tava atrás da linha da bola, Renato Marques vai lá e faz 1-0 pro Mirassol. Aí, como eu falei, o Vasco foi pra cima para tentar reverter o resultado, mas só teve uma chance clara de gol. Para mim foi uma partida muito defensiva hoje, os ataques não funcionaram tão bem na minha opinião. E a defesa do Mirassol foi impecável. O Vasco, como eu falei, só teve uma grande chance de gol, que foi com o David na reta final, quando já tava perdendo, quando tinha que buscar o resultado. Aí o Mirassol foi lá no contra-ataque e marcou 2-0. Detalhe, tá? Robert Renan perdeu feio aqui na corrida, hein? Robert Renan aqui, meu amigo, perdeu feio na corrida, tá? Ó, pra aí. Aí driblou. Aí o Carlos Eduardo driblou o Léo Jardim e matou o jogo 2-0. Mirassol classificado à fase de grupos da Libertadores. Aí eu fico vendo, né? Cara, olha a postura do Mirassol jogando em São Januário. Olha a postura do Mirassol. Um elenco de R$1 milhão. Não passa disso, se eu não me engano. Uma folha salarial baixíssima, que não investiu quase nada. Olha a postura do Mirassol. Olha a postura do Bahia quando joga fora de casa. Meu amigo, um time que gastou 100 milhões, cara. Um time que tem um elenco infinitamente maior do que o Mirassol. O Mirassol ficou na frente, nesse campeonato agora, o Mirassol ficou na frente do Botafogo, do Fluminense, do Bahia, do São Paulo, do Corinthians, do Grêmio, do Vasco. Aí também ficou na frente do Atlético Mineiro, do Santos e do Inter. Eu acabei de citar aqui vários times grandes de tradição do Brasil, que o Mirassol ficou na frente do campeonato. O Mirassol tá dando o Mirassol, ele não deu tapa na cara só do Bahia, não. Ele deu tapa na cara da Série A inteira. Da Série A inteira, praticamente. Que ninguém acreditava que o Mirassol ia garantir a vaga direta a uma rodada do fim. E aí, velho, se fosse o Bahia em São Januário, era 3-1, como foi 3-1, né? O Mirassol foi lá, conseguiu fazer uma partida convincente, boa, e aproveitou a chance e venceu 2-0 o Vasco. Uma partida bem segura do Mirassol, defensivamente, né? E garantiu sua vaga, 2-0 em São Januário, pois é. Enquanto isso, o Bahia joga fora de casa e toma ataque de todo mundo, e empatou até com o Juventude fora de casa, né? E o Bahia tem um elenco melhor, que investiu mais, enfim, né? Sobre o Vasco, cara, o comentarista do Sport TV falou uma coisa muito certa. A torcida do Vasco, ela não quer só vencer, não quer só ter resultado. Ela quer ver um time jogar bom futebol pensando na Copa do Brasil. E pra mim o Vasco hoje fez um jogo abaixo em São Januário. Só teve uma chance clara de gol com o David. De resto, finalizações que até um ou outro ali ameaçaram certo perigo, mas pouco perigo em direção ao gol do Mirassol. O Vasco fez a partida abaixo e na Copa do Brasil tem tempo ainda até lá. Pode melhorar seu futebol, vai ter que melhorar para poder fazer 2 clássicos bons, classificar para a final e depois, quem sabe, ser campeão da Copa do Brasil. Visto que o Vasco é a única chance do Vasco agora ir para a Libertadores, né? Não vai pegar a 8ª colocação, não vai ter a última esperança ali de abrir uma vaga, né? Então vai ter que agora apostar todas as suas fichas na Copa do Brasil, né? E ainda fica com chance matemática de cair para a Série B. Não acho que vai acontecer, acho muito provável, mas fica ainda aquela chance matemática, né? Matematicamente o Vasco ainda tem chance de cair. Se vencesse hoje, tiraria essa chance matemática de cair. E olha que loucura, o Grêmio, que é o 10º colocado, ainda tem chance matemática de cair, pô. Perdeu hoje do Fluminense,
ainda tem chance matemática de cair. O Corinthians tem chance matemática ainda, pô. O Corinthians é o nono colocado, tá ligado? Outra coisa, tá? Talvez para encerrar esse vídeo aqui. Eu vi um debate hoje mais cedo sobre o número de vagas da Libertadores. Eu acho que nesse campeonato é muito pertinente. Sabe por quê, velho? Porque, pare pra pensar, o São Paulo acabou de tomar 6-0 do Fluminense. O São Paulo tem 48 pontos. E o São Paulo continua sendo o oitavo colocado. Meu amigo, tirando o Corinthians e o Vasco, né, que ainda pode ganhar a vaga pela Copa do Brasil, qualquer um desses times aqui que ficar oitavo vai ser a classificação mais culposa para a Libertadores da história do Campeonato Brasileiro. Não teve nenhuma outra. Ano passado o Bahia até foi meio culposo, né? Mas, pô, o Bahia fez 53 pontos, né? O Bahia ficou no G4 durante várias rodadas do campeonato. Agora, o que é que o São Paulo, o Corinthians, o Grêmio, o Vasco, o Bragantino, pelo Brasileirão, deixando claro, tá? Se o Vasco ganhar a Copa do Brasil, ótimo. O Corinthians ganhar a Copa do Brasil, aí é mérito deles, né? Agora, por exemplo, qualquer um aqui que ficar em oitavo e der sorte de abrir a oitava vaga, vai ser uma classificação, cara, que sem merecimento é foda de falar, né? Mas, porra, meio assim, tá, sabe? Meio que culposa. Uma classificação muito culposa à Libertadores da América, tá? Mas paciência. Como eu falei, ainda assim eu acho melhor você dar a vaga pro São Paulo, pro Corinthians, do que dar pra um cara bobo da Venezuela da vida, tá ligado? Então eu não reclamo disso aí não. Até porque é bom pra gente, né? Se não tivesse o G8, o G9, o Bahia nunca disputaria a Libertadores, né? Atualmente, né? No cenário atual, deixando claro, né? Mas enfim, o Vasco não vai para a Libertadores pelo Brasileirão, não tem mais chance, né? E agora tá aí tentando só uma vaga na Sul-Americana, que certamente vai vir. Mesmo que o Vasco perca a última rodada, eu acho que, porra, até a 14ª colocação vai pra Sula, né? Então o Vasco não vai ficar de fora. Já tá garantido o 14º lugar na Sula, porque tanto o Vasco quanto o Corinthians, quanto o Fluminense, quanto o Cruzeiro estão no G13, né? Então abriria mais uma vaga Sula aí de qualquer maneira. Aí o Vasco já tá garantido praticamente aí, mas perdeu a chance hoje de garantir a sua vaga matemática e também de garantir sua permanência matemática, né, na Série A. Ainda mantém uma esperança ali de ficar no G8. Tomou 2-0 em São Januário, Mirassol venceu de forma merecida, e é isso, né? E é isso, cara. Eu acho que já falei tudo que eu tinha pra falar, e tô chateado porque agora, pro Bahia virou questão de missão mais do que impossível, né? Como eu falei aqui no início do vídeo. Mas enfim, né? Se inscreve no canal se você gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho, e até o próximo vídeo. Falou, galera!